teres aceito o meu convite, porque eu sei que tu nesta fase também estás aí ainda com a tua filha em casa, portanto, conciliar isto tudo não é assim, só é mesmo para empreendedores. Portanto, eu agradeço-te este tempinho que nos vais dar aqui e começo por te colocar uma pergunta que é o que é que leva o Mauro a vir? Já vamos perceber que o Mauro é brasileiro, não é? Ou pelo menos passa lá, portanto tem raízes lá. E o que é que leva o Mauro a empreender em Portugal? Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado. Catarina sabe que eu gosto de conversar, então você vai me controlando aí. E mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de estar falando consigo e com todos que estão acompanhando. Nós decidimos inicialmente, que é o nosso foco pessoal, por causa da família, né? Quando nasceu a minha filha, nós decidimos pensar melhor no que nós poderíamos oferecer a ela, onde estávamos, e ela, já com nacionalidade portuguesa, as possibilidades que nós teríamos cá, né? E como eu já tinha uma relação com Portugal, e minha esposa também, neta de monçanense, então nós decidimos recomeçar aqui, conhecendo um pouco do país e gostando, e decidimos vir para cá, para tentar dar este maior conforto, principalmente para a Mariana. Porque isto, Mauro, eu pergunto isto porquê? Porque, tu sabes bem, há muitos projetos que começam, na minha perspectiva, ao contrário, com um grande erro, que é, nunca colocam a forma como eles querem viver aquele projeto. Então começam, maioritariamente porque dá dinheiro, porque é um país que vai dar dinheiro. Na verdade, tu começaste por um dos teus maiores valores, o que te levou a decidir foi um dos teus maiores valores, que é a família, não é? E aí teve um grande peso para tu fazeres esta mudança, porque tu és um empreendedor de sucesso, já lá no teu país, no Brasil, não é? E portanto, isso deve ter sido... Porque as pessoas têm muita resistência à mudança. Mas na verdade, quando se põe na balança, há ali uma coisa que pesa mais, que neste caso era a segurança da tua família. Sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos uma certa estabilidade, porque já tínhamos uma história profissional. Eu trouxe para cá uma vertente do escritório que eu sou apaixonado também, e vimos que existe essa possibilidade muito grande do nosso tipo de trabalho aqui. Mas, enfim, era inicialmente com esta pretensão, né, de ter essa qualidade de vida que buscávamos, e sem medo de recomeçar. A gente tem que ir em busca dos nossos objetivos e como diz o empreendedor, não só sonha, né? Sonha, trabalha e realiza, dizem Exatamente. isso. Exatamente. Mauro, nesta tua... Portanto, estás cá desde 2000 e... 2019. Fiz um ano Pronto, estás cá mais ou um ano e menos alguns meses. há um ano. Como é que tem sido este processo portanto, de entrar numa cultura completamente diferente do Brasil, não é? Nós temos uma cultura bastante diferente, apesar de que lá está, a Fabiana, a tua esposa, já tem uma ligação a Monção e a Portugal, portanto ela já tem aí, é portuguesa, tem ali um veio português, não é? Mas acaba por ser tudo diferente, porque o vosso volume de negócios de lá não tem nada a ver com por cá, o ponto número um. E depois, mesmo, como é que é a receptividade dos teus colegas? Como é que começas a ter os teus primeiros contactos cá? Como é que isso se faz, na verdade? Porque há muitas pessoas que dizem, eu não consigo, são de cá e nunca conseguem dar aquele salto de dar-se a conhecer, mas tu tiveste de fazer aí um processo, porque tu já és bastante conhecido das pessoas, não é? As pessoas já quase todas em Monção te conhecem, mas houve aí um trabalho, que depois já vamos chegar a como é que começaste no Brasil, mas gostava muito desta parte, porquê? Porque é importante que nós tenhamos a visão de um empreendedor brasileiro, portanto, num modelo de que se fazem os negócios completamente diferentes do que é feito cá em Portugal. Porque os volumes são... Nós vemos até pelos seguidores no Instagram, nas redes, não tem nada a ver, não é? Aquilo já está para aí 15 anos à frente, não sei, arrisco-me quase a dizer isso. Mas, portanto, este teu processo de entrada, como é que é feito? Como é que te começas a dar a conhecer e como é que é esse processo? É assim tão simples ou no fundo é natural em ti? O que é que acontece?
Na verdade, a nossa ideia inicial, para ser sincero, ela era ficar, como nós gostamos muito do norte, ficar nos arredores do Porto. As possibilidades de trabalho seriam muito grandes. Entretanto, obviamente, passa no período inicial cá, que era uma ideia mesmo, a gente se sente abraçado. Você tem familiares, você tem amigos, você tem alguns empreendedores que começam a falar, olha, não, calme lá, não vais ainda e tal. Então, acabou que juntou uma coisa com a outra, né? Nós gostamos muito desse clima de vila, mas que no fácil nunca é, né? Nunca é fácil. Inclusive, você mesmo me ajudaste nessa questão da comunicação. Isso era uma das maiores preocupações de como eu iria chegar, como você se apresenta, como conversa. Uma coisa é você estar em viagem, conversando com os amigos, outra coisa é você se apresentar profissionalmente, né? E duas coisas me surpreenderam. Uma, o comportamento empreendedor que eu conheci, inclusive a partir dos workshops, que eu comecei a ver algumas pessoas que me surpreenderam assim da iniciativa de tentar, pessoas que já têm um negócio criando um novo, pessoas que têm um negócio para um outro completamente diferente. Então comecei a pensar, ué, aqui, cá nós temos pessoas que eu me sinto refletido. E aí, então, comecei a esse contato, essa comunicação, e a outra surpresa foram os profissionais, os colegas de arquitetura, a recepção de compreender o trabalho e comentar, não, primeiro numa ajuda em geral, qualquer dúvidas, imprimir, né, uma planta, conversar, orientar. Em nenhum momento eu senti rejeição dos profissionais, e mais ainda, quando eu falei do meu tipo de trabalho, eles mesmo falando, não, Mauro, é interessante, não é fácil, mas isso é uma forma de potencializar até projetos nossos, e note que eu tenho uma parcela de trabalho, que é principalmente da consultoria, que não seria um projeto de arquitetura propriamente dito. Então, nós trazemos uma nova roupagem para o trabalho que a gente tem para apresentar, né? Mauro, tu lá no Brasil, portanto, como já vemos aqui uma chega, tu tinhas já um gabinete conceituado, não é? No fundo, já tem um posicionamento. Tu trabalhavas com outra pessoa lá no Brasil ou já sempre foste empreendedor? Como é que foi este teu percurso como arquiteto lá, para depois fazer-te dar este passo de mudança tão grande cá? Que bagagem é que tu já trazias de lá? No fundo, o que é que te levou à arquitetura também? Tudo isto dentro de ti como pessoa, no fundo, que te leva agora a estar aqui comigo a falar, não é? Sem dúvida. Na verdade, a arquitetura, no período de escolha, não foi o desejo de infância, não foi. O meu desejo de infância era cursar medicina, eu queria cuidar das pessoas, e principalmente das crianças, eu achava que ia ser pediatra. Né? Eu também, partilho contigo, eu também. E aí, que é uma maravilha, você ter com as crianças e tudo mais. Depois eu até converso com os amigos que são pediatras e falo, o problema não são as crianças, são os pais. Poxa. O problema é cuidar dos pais. Mas aí, como eu sempre procurei ter o pé no chão e procurar conhecer, apesar de ser um período muito difícil, eu comento sempre isso. Estamos a falar na tua fase de adolescência, pós-adolescência, ou tu tiraste o curso mais tarde? 16, 17 anos. Já tinhas esta perspectiva, não é? Já tinhas esta coisa de continuar a procurar. Portanto, já esteve dentro de ti isto, já estava cá dentro. Tinha, sem dúvida. E eu queria saber para não dar um passo em falso. Né? E aí eu comecei a conversar com os profissionais e fui conhecer a escola, como que se estudava. E aí eu vi que não era para mim. Não tinha condição nenhuma de cursar. Mas isso é bom, sabes? Isso é bom porque há muitas pessoas, por exemplo, se calhar, não é? Fui para uma área que eu nem sequer sabia o que é que na verdade depois se fazia no dia a dia, o que é que aquilo consistia, não é? E muitas pessoas, se calhar, se tivessem esse primeiro impacto, às vezes mais valia terem escolhido outra coisa, digo eu. Mas também faz parte do percurso. Sim. Faz parte do percurso. O importante é ir, lá está, é percebendo o que é que não serve e deitar fora. E abraçar o que é que serve, não é? Mas sim, mas continuando. Sim.
eu poderia ter ficado até frustrado, mas não, eu entendi, compreendi que aquilo não era para mim. Então, as pessoas que me explicavam as coisas, eu comecei a perceber todo esse processo e eu falei, olha, eu vou procurar, então, é, essa questão de cuidar. Quais são as profissões que cuidam das pessoas? Né? Se notássemos bem isso, todas deveriam cuidar das pessoas. Né? Por mais que você esteja falando de automação, de robótica, você é para as pessoas. É engraçado, Mas, enfim, eu o que tinha... eu acho mais curioso, desculpa, Mauro, é tu teres esta percepção com 17, 16, 17, 18 anos, por aí. Isso é extraordinário, não é? Mas mesmo assim eu achava muito jovem. Eu acho que é uma decisão. Sim. Por isso que eu entendo agora os empreendedores que mudam com 30, 40, 50, 60 anos. Eu vou agora saber até de uma história de um empreendedor com 60 anos cá em Portugal. Sim. Né? Então, a qualquer momento é hora, porque nós temos esse período. E aí, na pesquisa, eu comecei a ver as afinidades. Gosto muito da área de história, geografia, gosto das pessoas, mas não a ponto da psicologia. Eu comecei a pesquisar. E aí eu fui ver que a arquitetura é uma arte, né, que engloba vários desses assuntos. E ter uma cultura geral e participar. Eu falei, olha, eu descobri que a arquitetura não era só desenho, era só projetar. Né, que tinha um produto para as pessoas também. Então, em várias áreas, nós temos arquitetos desenhando capa de discos, de CDs, temos arquitetos, né? Então é impressionante isso. Então eu fiquei apaixonado por arquitetura em função disso. Essa que foi a minha escolha e o que eu procurei fazer durante todo o percurso da faculdade. Mauro, depois tu chegaste a trabalhar para outra pessoa lá no Brasil ou foste logo empreender num projeto próprio? Sim, isso eu nem aconselho, porque é difícil. O ideal é você ter pelo menos um período trabalhando para outras pessoas para você se arriscar no mercado. Mas eu sempre quis ter isso, porque eu tinha alguns conceitos, inclusive alguns amigos meus com 25, 30 anos de escritório falavam que eu sou muito idealista. E aí eu ficava preocupado de chegar no momento, e eu sou muito sincero e direto, de chegar ali e já falar alguma coisa e sair, enfim, essa impetuosidade, né? E eu via muita coisa que não era como eu queria tratar. Eu quero tratar o cliente não como eu falo, com perdão da expressão, como um saco de dinheiro. Para mim, tem que ser unir uma coisa com a outra. É o meu trabalho, minha remuneração, é o que eu estudei, que eu gosto de fazer, mas se não tiver a satisfação do cliente, não for uma coisa unida, para mim não me interessa. Sim. E aí, o que aconteceu? O que me ajudou é que foi paralelo à faculdade, eu sentia muito a questão de estar mais próximo, de pensar na arquitetura, até como grandes mestres do passado, de pensar até no móvel, aí, ter esse cuidado mais de interior. E eu fui fazer, paralelamente, uma especialização em interiores, comerciais e residenciais. Então, eu comecei a trabalhar com o interior, com outras pessoas. Então, eu tive essa experiência profissional antes de ter o meu próprio escritório, meu gabinete. Uhum. Então, isso me ajudou. Mas se fosse para dar um conselho para os jovens, comece alguns anos trabalhando para alguém, entenda o mercado, veja qual é o melhor caminho que você quer seguir na arquitetura. Sim, e aí sim. Aprender com outros profissionais que estão um bocadinho. E se não for aprender o que é bem, aprender o que não se deve fazer, não é? Para que depois, quando tivermos, principalmente. Sim, quando tivermos o nosso projeto, sabemos, não, isto nitidamente não serve. E dá-nos essa experiência. Não quer dizer que seja 10 anos, não é? Quando também não vamos estar a arrastar ali, se depois há conflito de valores, também não precisamos estar ali 10 anos a arrastar a coisa, não é? Mas sim, essa bagagem, eu também concordo contigo nesse aspecto. Até porque lá está, estas áreas de arquitetura, engenharia, essas áreas de mais advogados, pronto, áreas que têm, no fundo, uma ordem por trás, têm, não é, ali uma entidade por trás para exercer, convém que há legislação a cumprir, portanto, não é como agora outras profissões que não exigem esta ligação a essas tais entidades externas, aí é um bocadinho diferente, porque acabas por... não tens de cumprir tantas regras,
no fundo. Aqui não, aqui nós temos Sim. mesmo de cumprir a legislação, porque senão corremos risco de ir para a prisão até, não é? Muita gente não sabe, mas nós corremos sérios riscos de Não, ir para a muita prisão, não gente. é? Eu já estive quase para um banco de tribunal por uma coisa que nem sequer era culpa minha e, portanto, a nossa cabeça rola literalmente. Portanto, convém, essa bagagem é sempre importante, isso sim. Mas, Mauro, portanto, tu tens ali, tu neste momento ainda tens a tua empresa do Brasil, certo? Sim, porque eu sempre gostei de fazer parcerias, ou com profissionais que eu admirava e tinha a possibilidade de trabalhar junto. Eu não trabalhava no escritório de alguém, mas trabalhava em parcerias. E aprendi muito com eles. Essa questão da experiência e que alguns jogam fora, eu lamento que não aproveita a experiência do outro. Então, Mas, aprendi Mauro, muito trabalhando em parceria. isso das parcerias é interessante, porque eu, em algumas mentorias que faço, quando falo na parte do modelo de negócios, em que falo do parceiro-chave, as pessoas ficam logo assim, mas para que é que eu preciso de um parceiro? Para que é que eu preciso disto? E há muita reticência em dizer, mas eu agora vou-me pôr ali, depois fico pendente dele, mas ele depois fica a saber outras coisas. Como é que tu, como é que tu entendes isto da parceria? Porquê que achas que é tão importante? E também, no fundo, como é que encontrar esse tal parceiro, na tua perspectiva? O que é que esse parceiro deve acrescentar ao teu negócio, no fundo? Já tocando aqui quase. Eu acho fundamental, no momento de aprendizado, no momento, por exemplo, de indicações. Eu tive amigos, até hoje, arquitetos, que apareciam projetos para eles. Olha, eu não sou especialista nisso, mas tem o Mauro. Fale com o Mauro. Então, não só Isso é pelo muito bom. aprendizado, pelo aquilo que a gente não consegue comprar, quanto questão profissional mesmo, a troca é, de, 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 de possibilidades. Eu sempre achei fundamental. Eu, há muitos anos, eu escrevo. Eu fiz uma vez, me pediram para fazer um texto sobre arquitetura e sobre mim. Exatamente, o título era esse, parceria. Nem sempre dá certo. Não. Já falei também. Tem situações que não se alinham, tem pessoas que não se entrosam, é normal, mas até hoje eu faço questão dessas parcerias e é isso que eu tenho no Brasil. Eu não tenho agora mais sócios, não tenho funcionários, não tenho, eu tenho parceiros. Ótimo. Então eu consigo estar aqui e cada vez menos preocupado diariamente com as coisas que estão acontecendo lá. Então, são esses parceiros. Então, eu acho fundamental. Então, eu continuo lá e as coisas andando, até porque eu acho você deixar, então, um cliente meu ligar, eu não estou mais aí no trabalho, indicar qualquer pessoa. As pessoas não se sentem, né? Poxa, eu tenho clientes que já fizeram 4 projetos comigo. A mãe, o filho, o outro filho casou, a filha. Então, eu não queria abandonar isso de uma forma. Claro. E estava preocupado em quem deixar isso, né? Então, foi uma Lá luta, está, mais que uma eu vez, demorei a delegar. mais uma vez, tu estavas aqui a Outra cuidar do coisa, teu cliente, não é? Tu não queria, tu apesar de teres posto essa parte, portanto, especializado numa área, mas como esse cliente para ti era importante, também não querias depois indicar-lhe alguém que não fizesse sentido para ele, não é? Que não ficasse bem servido. Até porque ele ficava em ti, não é? e na questão da parceria, não só os arquitetos, como os engenheiros, os fornecedores e a minha mão de obra. Eu sempre fui parceiro e aprender também com eles. Olha, Mauro, você tem uma ideia aqui, é melhor colocar essa posição diferente. Então, na obra, muito aprendizado. Eu tenho um engenheiro, um grande amigo meu, Carlos Augusto, que ele falava diversas frases. É um frasista maravilhoso. Uma delas era essa: Mauro, eu sou um seguidor de normas. Sabe, o engenheiro civil, o que você quiser eu faço seguindo as normas, depende do investimento. Então ele tinha várias frases. Então são essas coisas que a gente leva Sim. e que eu trouxe para cá, sabe? Então é por isso que eu consigo estar aqui e aqui eu já estou formando novas parcerias. Sabes, é Então curioso, isso curioso isso, Mauro, porque eu quando, pronto, aqui em jeito de conversa, quando tinha o Pomar das Andorinhas, eu sempre tive isto das parcerias também muito presente e funcionou muito bem, porque lá está, eu ia sempre à procura de alguém que tivesse os mesmos valores que eu e funcionou muito, muito bem. Quando eu parei com o Pomar das Andorinhas, depois comecei com a Space In, que era um projeto que tem a ver com homestaging e por aí,
a primeira coisa que eu pensei é assim, se calhar eu não vou conseguir fazer o mesmo que fazia no Pomar das Andorinhas das Parcerias, mas eu vou ter de experimentar. E experimentei e foi espetacular, porque até consegui uma parceria, que é uma brasileira, que está cá em Portugal também, e com uma brasileira no Brasil. Foi muito curioso. E eu aí percebi que aquilo que eu tinha feito intuitivamente no Pomar servia para qualquer coisa que eu quisesse fazer, não é? E essa história de dizer assim, tu agora, tu lá no Brasil já tinhas parcerias e cá continuas a fazer, porquê? Porque no fundo, isso também já vem de ti, tu também já sabes agora escolher se calhar ainda melhor os parceiros, não é? No fundo, percebes melhor o que o teu cliente pode ter através das tuas parcerias também. E isso é muito interessante, essa parte de. Eu defendo muito isso, das parcerias, de recomendar o outro profissional para complementar até o nosso trabalho, porque há pessoas que querem abranger tudo, não é? E depois acabas por. Há sempre ali um ponto que eu não sou designer, não posso estar a dizer que faço no Canva uma coisa bonita e a seguir vai sair o design. Não, não sou, não é? Não é essa a minha especialidade. E então é muito interessante isso. E a propósito de especialidade, Mauro, tu agora és um arquiteto mais especializado e até agora o que nós víamos, tanto de engenharia como de arquitetura, os engenheiros e os arquitetos eram abrangentes, eles faziam tudo e ainda continuam a fazer. E está tudo bem para quem está bem. Só que tu escolheste especializar-te. Na tua perspectiva, escolher esta especialização, ou no fundo tornar-te especialista nisto, abre-te mais portas ou fecha-te mais portas? Porquê? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade nesta palavra, não é? Se eu me especializar, vou perder clientes. O que é que tu sentes a propósito disto, Mauro? E já vamos dizer o que é que tu fazes exatamente a seguir. Mas primeiro, a propósito da Sim, especialização. isso, tá bem. Sempre tive medo. Sempre tive medo de nichar, sempre tive. Mas comecei a entender que eu não conseguia, com a velocidade da informação, das novidades, dos estudos relacionados à minha área, eu não ia conseguir acompanhar. E comecei também a ter um resultado melhor nessa fatia de mercado do que me interessava. O ritmo, o resultado, atingir um novo público. E aí, nós tínhamos, inclusive, esse embate no escritório com meus Isso é o amigos quê? Isso é lá. o quê? A gente. Tinhas, Oi? tinhas o quê? No escritório? Um Ah, embate, embaixo. um Ah, embate, uma luta, porque nem todos concordavam com isso. Tem essa insegurança. E eu achei que eu já estava num ponto que deveria. Então, o que nós tentamos fazer é separar as atividades para poder termos a ação, não deixar de lado de fazer, mas cada um procurar o seu nicho, sua fatia de mercado, seu público, para focar, para abraçar mais isso, para não ter essa para soltar. O que aconteceu cá em Portugal? Uma das coisas que eu conversei com uma certa Catarina, uma das coisas que ela falou, qual é o seu nicho de mercado? O que tu fazes? Como é? E eu falei, é isso. Tá vendo? Não sou só eu que sou louco. Tem mais loucos por pois. aí. E cá em Mozão tu descobriste aqui uma verdadeira louca, né? Pronto, mas isso é outra coisa. E aí eu falei, olha, ela está falando, comecei a falar com as pessoas e vendo a possibilidade disso acontecer, cara. Né? E eu, nas minhas andanças aí por Portugal também, conversando e vendo, então foi isso. Agora, parece que já passou esse medo inicial, mas por muitos anos eu tive esse medo de nichar o nosso Eu entendo, negócio, eu entendo. sabe? Mas já tá, mas é uma fase do que eu posso fazer e o que eu vejo muita possibilidade de ser feito, cá. Eu vejo a necessidade. Porque eu não sei se tu, na parte do medo que estás a falar, eu também o tenho e não tenho, que eu ainda não ultrapassei completamente. Porque era como eu, no meu caso, eu gosto de muita coisa, gosto de fazer muitas coisas. Eu imagino-me a ser arquiteta, imagino-me a ser até senhora de frutaria, imagino-me a ser mil e uma coisas. Então o meu medo era eu estar a nichar e depois deixar de fazer as coisas que eu gostava. Mas depois, quando comecei a perceber que eu podia aplicar tudo o que eu gostava para uma determinada área, para um determinado público, tudo mudou de perspectiva, não é? Eu acho que é por aí. É, As pessoas pensam que se falarem, o facto de falarem para um público específico vai restringir outras. Não. Nós vamos colocar ao serviço desse público tudo aquilo que nós sabemos.
Então, claro, depois vamos estudar mais para eles, né? Mais sobre os desafios deles, mais sobre a área deles, claro. Mas noutros campos, tu podes aplicar na mesma conceitos da arquitetura tradicional, portanto, de moradias, podes aplicar algumas coisas nesta área, neste nicho, por exemplo, não é? Mas, claro, depois também entram outras aprendizagens muito maiores, porque o facto de nichar não nos está a fazer isto. Eu acho que o facto de nichar leva-nos para o público mais direto para conseguir facilitar a nossa venda também, mas ao mesmo tempo amplia a nossa oportunidade, e tu também és um aprendedor como eu, de poder aprender sobre mil e uma coisas, desde negócios, desde escrita para vender, desde mil e uma coisas, não é? E acho que isso é... E é isso. Falaste outra coisa que é muito interessante, eu sempre falo, sobre... Eu, por exemplo, eu tenho uma estética apurada porque eu sou treinado, não só por questões natas, né? Nós somos treinados a ter uma estética apurada, mas não sou designer. Exato. Eu consigo orientar, olha, você tem a necessidade de um designer, você tem a necessidade de uma mentoria para o seu negócio. Claro. Porque se você chegar com o seu negócio instável para mim, eu não consigo traduzir isso numa arquitetura. E a propósito disso, então, Mauro, peraí, antes de passares para o próximo ponto, o Mauro decidiu especializar-se. E agora, o que é que o Mauro, como arquiteto em Portugal, o que é que o Mauro leva às pessoas? Qual é o teu nicho, no fundo? A quem é que tu vais ajudar? Isto para começar, se passares para a outra parte. Sim, não, sem dúvida. É que nós já amarramos. A arquitetura que nós chamamos, mais do que arquitetura comercial, é arquitetura de empresas, arquitetura de negócios. Porque envolve todos esses aspectos que não só arquitetura, porque a nossa formação ajuda a coordenar isso. Então, nós fazemos para pequenos e médios empresários. Por quê? Isso também tem uma explicação. Eu também gostava de trabalhar para uma classe média no Brasil. Cheguei a fazer projetos para os meus colaboradores, para o eletricista, para a pessoa que trabalhava na marmoraria, nas pedras. Eu gosto muito de levar arquitetura para as pessoas que parecem que não têm acesso. E é uma obrigação nossa. A arquitetura, ela tem uma função social, entendeu? Sendo para o negócio, sendo para uma residência. E aí eu trouxe isso para cá, e eu já fazia isso, eu gostava de atender. Nós temos uma porta de negócio, vamos fazer a melhor negócio de uma porta só. Portanto, entendeu? Então, tu, no fundo, trabalhas com empreendedores que têm espaços físicos, sejam escritórios, sejam lojas comerciais, não é? É por aí. Sim, comércio, serviço, exatamente. Isso é muito interessante porque numa arquitetura normal, bem, não estou a falar de todos em geral, não é? Estou a falar de alguns casos que acontece e acontece muito. Quando se faz arquitetura para uma loja, pronto, põe-se aqui o balcão, põe-se aqui isto. Nunca ninguém te pergunta quem é o teu público, o que é que vendes, qual é o teu ticket médio, portanto, o teu valor médio de produtos, porque é muito diferente. Tu entras numa loja com dourados, que tu já ficas com a percepção que será uma loja mais com um valor um bocadinho mais alto, uma loja mais... Portanto, tu por aí já consegues quase mandar para fora quem tu não queres. E depois há outra coisa que nós também tratamos, não é, Mauro? Que é, nós não temos de agradar a todos. E os comércios de antes eram assim, mas eu quero é que entre muita gente pela porta. Mas eu quero que entre muita gente que me interessa que compre. Agora, quem não compra também não faz falta, não é? Exatamente. Então tu acabas todo por processo. ajudar nessa parte, não é? Portanto, através de tudo o que é o conceito e a parte conceptual do espaço, atrair também os clientes e fazer com que eles invistam no teu projeto, certo? Mas diz tu, por teus palavras. Sim, sem dúvida. Eu volto eu sempre falo isso quando estou conversando aqui, como estamos conversando, porque é mais do que arquitetura, a gente trabalha com essa comunicação do espaço para o seu público, né? Para os seus funcionários, que você, aumentando sua produtividade, você também está vendendo melhor. E essa formação nossa, não só da arquitetura em si, por exemplo, é muito também da experiência de antigos clientes. Muita coisa eu presto atenção, nós trabalhamos e fomos responsáveis, por exemplo, no setor de implantação de um centro comercial. Né? A obra foi entregue, todos os lojistas tinham que apresentar ao nosso escritório seus projetos para serem executados dentro do centro comercial. E nós tivemos muita experiência nisso.
Olha, o que está acontecendo? O meu projeto não anda, eu não posso começar uma obra. Pô, Mauro, vocês são muito duros. Mas aí nós comentávamos, mas isso aqui está equivocado, não pode isso, precisa daquilo, precisa das especialidades. Ué, ô Mauro, mas sua colega não me falou isso. E aí nós percebemos, ela fez um belo projeto na residência dele, um apartamento maravilhoso, mas ela não tinha bagagem para fazer um projeto comercial no centro comercial. Exatamente. Então, nós percebemos muita necessidade disso. Não é só cá, né? Eu já trabalhava nessa linha no Brasil. Então, o diferencial que eu estou vendo cá é as possibilidades, a versatilidade, a capacidade de fazer projetos e sugestões interessantes, sabe? O olho assim brilha quando você passa e vê dá vontade de bater ali. Isso é muito bom sinal. Isso é um sinal aqui que eu deixo já para quem está a ouvir e ainda não sabe bem a área que quer fazer, porque há muitas pessoas que querem empreender, mas ainda estão indecisas. Quando os nossos olhos brilham, quando vemos uma coisa e temos aquela sensação de dizer, eu dizia-lhe qualquer coisa sobre isto e mudava logo tudo. E faz-nos sentir mais... Quando depois fazemos isso e sentimos mais energia ao sair do que quando entramos, é sinal de que a coisa é mesmo por ali o caminho, não é? Então, portanto, quando tu olhas e que te dá aquela vontade de dizer, isso é espetacular, isso é muito bom. Mauro, e há uma coisa muito, muito importante, porque há muitas pessoas que querem tal, pronto, diferenciação, que se fala muito e por aí, e na verdade, quando temos um espaço físico, uma forma, e sem ser físico, igual, porque também está esta parte presente. Mas como estamos a falar especificamente de espaços físicos, a parte da experiência. Uma forma de nós nos diferenciarmos é a experiência que nós oferecemos ao cliente. E se o espaço estiver bem estado e se a experiência ao cliente for boa, lá está, também as nossas vendas, consequentemente, também podem ser melhores. Concordas com isso? Sem dúvida. Totalmente. Você tem como eu falei, dois ramos. Um aumento da produtividade, quando faz o trabalho do serviço para os funcionários, do conforto e do aumento das vendas em si. Sem dúvida, é nítido. Inclusive, tem uma opção de querendo mudar, por exemplo, o público-alvo. Você mudando essa roupagem, você muda seu público-alvo. Né? E tem que entender isso. Falaste, por exemplo, da questão do dourado. O dourado remete tal coisa. Entendeu? E nós vemos que, às vezes, é um gosto pessoal. E temos que lembrar, num projeto comercial, projeto de negócios, o que tem que mandar é o gosto do seu cliente. Exatamente. Eu acabei de ver eu vou depois até colocar nas redes sociais um amigo meu, empreendedor do ramo de estética, que nós fizemos alguns. É interessante, eu conversei com meu colega lá no Brasil, que nós fizemos alguns trabalhos sem muita de investir muito, recorrentes. Então, o ramo da estética é cabeleireiros e tal. E ele fez uma ação muitíssimo interessante. E é isso que a gente pede. Eu vi hoje, não tive tempo ainda de postar. O que ele fez? Ele fez uma enquete nas redes sociais perguntando: o que te deixaria confortável para vir ao meu salão? Muito bom. Depois, uma outra enquete: o que te deixaria inseguro? E ele já está tendo o retorno disso. E acaba por Quer dizer, não é só o que ele acha. O público também, não é? O que ele quer, para lhe dar melhor. Isso é sensacional. Então, ele está adaptando o espaço e ele já vem conversando comigo outras vezes. Nós temos até uma proposta de um projeto para ele, mas que agora, né, temos que segurar. Mas ele sempre foi assim: Mauro, iluminação, estou sentindo falta de iluminação, o que eu posso fazer? Ele procura isso, procura o profissional, e agora mostrando nitidamente o que o empreendedor tem que fazer neste momento. Não adianta seguir normas técnicas, colocar todo o procedimento, se aquilo não vai atender completamente seu público. Sim, teve uma pessoa que falou... É a mesma coisa do logotipo, das que se faz, bem, é igual. Porque as pessoas pensam, quero uma coisa muito bonita, mas aquilo não tem de ser meramente bonito. Claro, convém que esteja esteticamente, não tenha um mau aspecto, mas a ideia é que a pessoa que vai comprar, queira comprar de nós. Não vale a pena. Que vale a pena estarmos a investir não sei quantos mil euros naquilo, ou até 100 euros, se for o caso, num logotipo, 200 euros num logotipo, se depois aquilo não funciona, é só bonito.
É a mesma coisa que, Sim, é a mesma coisa que numa. Por exemplo, eu vejo pessoas que às vezes fazem um refresh nas lojas de mudar o balcão de sítio e aquilo ainda fica pior do que o que estava. Tipo, mas porquê que mexeu? Mais valia ao menos estar como estava. Portanto, sim. a fazerem uma pequena intervenção, eu acho que tu também podes dizer um bocadinho sobre isto, porque as pessoas pensam que depois para a coisa funcionar tem que fazer grandes intervenções. Se calhar basta ali umas pequenas dicas, umas pequenas instruções e a coisa muda completamente de figura. Sem dúvida. Você pode, por exemplo, o trabalho da consultoria, por exemplo, você passa algumas horas conversando, sentindo, analisando o processo juntamente com o proprietário, conhecendo o público dele, o que ele quer. E às vezes, por exemplo, um restaurante, basta trocar as toalhas de uma mesa, Sim, sim, que tem há 30 anos com o mesmo tom de toalha. sim. Será que não é o momento de botar uma outra cor? Né? Eu falei, nós falamos sobre isso em alguma postagem nossa nas redes sociais. Às vezes é um som. Então, numa loja que vende vinhos, que tipo de som que nós vamos escutar? Às vezes é isso, é um som, é um som que lá de fora está incomodando. Nesse período, por exemplo, às vezes apenas é liberar uma montra, porque você de fora não enxerga o que está acontecendo, se está muito cheio, se está vazio lá dentro. Exato. Sabe, tem algumas coisas aqui. Eu vi, por exemplo, dois exemplos práticos de as duas com boa intenção. Os tapetes de higienização na entrada da loja. Um com aquelas faixas de proibido ultrapassar, um X, né, marcando a entrada, e o álcool gel logo na frente ali. E o outro, não, colocou um tapete escrito, tapete de higienização, uma linha mais esbelta, amarela para chamar atenção, e a pessoa vem, um funcionário, e traz o álcool na sua mão. Qual é a melhor experiência? Exatamente. Lá, mais uma vez, É, a experiência nisto é fundamental. é fundamental, é fundamental. Então você vê esse trabalho, não simplesmente vamos afastar. Eu andei conversando, o Fernando sabe bem disso, eu perturbei muito ele. Vamos afastar as mesas simplesmente? Não vamos. Vamos analisar, vamos ver se é o melhor caminho. Uma posição que não pareça que está tudo. E dê às pessoas aquela sensação de isto é muito estranho, não é? Não ter o aconchego, no fundo, não é? Exatamente. Então, são pequenas dicas que não é um projeto de remodelação, e veja bem, muitas vezes com o que você já tem. Exatamente. Eu fiz um trabalho uma vez que eu simplesmente troquei as lâmpadas. Simplesmente, Sem dúvida. sabe? Porque me falaram que comércio tinha que ter luz branca. E não era o caso dele. Por sinal, até vou pedir desculpas, porque eu estava com uma luz melhor, mas está um vento absurdo. Eu tive que Ai, não faz fechar mal. os Não faz stories. mal. Aí tá uma luz de baixo, está dando um ar, um ar Não, mas é um ar fantasmagórico. assim, tipo, parece que estás assim no aconchego, quase a ler um livro e tal. Não Eu tem... também já tive um espaço físico, como tu sabes, não é? E era uma frutaria e investi bastante até na parte de luz. Primeiro porque a loja tinha uma fachada que acabava por ter pouca luz natural. E depois porque eu queria também, não é? Potenciar a fruta que tinha à venda. E a verdade é que tu passavas na rua e dava-te vontade de entrar na loja porque a loja tinha luz, não estava fechada e não parecia que estava fechada ao público. Porque às vezes há lojas que uma pessoa passa e parece que estão fechadas com a luz que têm dentro. Isso é um pormenor, mas é a Sim, realidade. Já não é um convite à entrada, não é? sim. Posso dar mais um exemplo? Eu fui num estabelecimento que o funcionário estava com o uniforme do outro restaurante deles. Ai, que horror! Eu, sabe, então isso aí não adianta um belo projeto. Não, não. Se esses toques que são fundamentais de se perceber, pensar, e é E possível. ainda por cima Quando, ainda por cima nesta fase, né? Nesta fase em que as pessoas, as poucas que vão aos espaços físicos, porque eu não tenho saído muito, mas não acredito que sejam assim um volume tão significativo, mas as que vão convém que tenham uma experiência agradável, porque às vezes, se calhar, se até agora ir a um restaurante era banal, por exemplo, estamos a falar do restaurante,
agora pode ser uma experiência muito mais importante para nós, porque só escolhemos ir uma vez por mês e quando vamos tem de ser uma boa experiência. Ainda é mais fundamental que o espaço esteja pronto para acolher. Se vamos numa papelaria, é importante que cheguemos lá e sejamos bem recebidos e tenhamos já quase as coisas à vista, não estejamos sempre ali a... Porque lá está, não é? Essa experiência é cada vez mais importante. Se até agora foi, então agora ainda mais. Eu também partilho isso contigo. Mauro, há uma coisa que eu te queria perguntar, mais ou menos, não é? Isto não são aqui um inquérito, mas quando tu fazes um projeto de intervenção, isso obriga-te, estamos a falar um bocadinho já no teu modelo de negócios, porque eu entendo que nesta fase houve muitos negócios desesperados, porque o negócio deles estava só segmentado para uma área, ou para um produto, ou para um serviço, portanto, não estava a abrir o leque. No fundo, tu, quando falas aqui que tens a parte de intervenção mais, portanto, física, em que tens de ir lá, é uma coisa mais local, não é? Será aqui, no nosso raio de 70 km, por aí, porque não vais a Lisboa num dia para o outro, não tens família, portanto tens esse valor muito assente. Mas o facto de tu também no teu modelo de negócios teres esta parte de consultoria faz com que também o teu negócio, no fundo, possa chegar a muito mais pessoas. Estamos aqui a entrar já numa área um bocadinho mais de modelo de negócios, no fundo, mas é importante que as pessoas percebam que, porque um arquiteto não tem necessariamente de ser apenas um projetista e desenhar e imprimir e meter na câmara ou meter o processo. Um arquiteto também pode ser um consultor, ou pode ser um formador, ou pode ser... Percebes o que eu quero dizer aqui? Portanto, é importante também ter esta parte no teu negócio, principalmente agora nesta fase em que sabes que as pessoas precisam de ti e muitas delas estão longe. Sentes que isso é importante? Sim, sem dúvida. Mas um fato que eu só... não, aqui é um facto, né? É um facto que eu só percebi cá. Essa questão à distância, o trabalho remoto, eu fui compreender mais isso e a possibilidade de ajudar tranquilamente à distância, inclusive com produção de alguma coisa. Sim. É muito possível. Eu fui verificar esse tipo de coisa e já me falaram, Mauro, é obrigação sua de passar isso para as pessoas. Sim. Então não adianta ficar limitado ao seu projeto ali naquele sítio específico. Né? Mas eu só comecei a pensar nisso realmente a partir aí das conversas com pessoas, né, tipo Catarina e outras. Não, mas porquê que toco com este ponto contigo? Porque lá está. Primeiro, tu não és um arquiteto, és um arquiteto já especializado numa área muito específica, que é a parte dos negócios e das lojas físicas, espaços físicos. Portanto, por aí já estás a diferenciação. E depois o facto ainda por cima, eu acho que temos de aprender todos nós um bocado com este momento que estivemos a viver e que ainda estamos a viver, que se nós estivermos focados só numa forma de entrega, só num tipo de segmentação de podermos entregar ao nosso cliente, também pode comprometer o nosso próprio negócio, não é? Porque se tu quiseres... Não, totalmente. E a verdade é que... Eu nunca... Diz. Não, só que eu nunca ia imaginar que eu conseguiria estar em Monção e estar fazendo um projeto em Viseu como eu estou. Pois, fizeste um para Viseu, não é? Por isso que eu sabia. Me orientando, e não esperava. Sinceramente, eu não esperava isso. Achava que era muito difícil. Cheguei a comentar anteriormente. Então, são coisas que nós vamos... igual a questão de loja física e loja online, eu já conversei sobre isso. Se complementam. Eu só tenho minha loja online. Você vai sentir a necessidade de experimentar, de tocar, de conhecer. E, eu só tenho loja física online? Para mim, não tem como você desconectar isso. Vide agora a necessidade que nós tivemos. Se muitas pessoas passaram melhor pelo período, porque já tinha uma loja online funcionando, já tinha uma comunicação com as redes sociais. Você percebe nitidamente quem entrou no desespero nas redes sociais. Sim. Você não consegue entender, se comunicar, o que está falando. Tem pessoas que eu vejo, eu não consigo saber qual é o estabelecimento. Pois é verdade. Ué, essa pessoa vende o quê? Eu não consegui entender. Então, quer dizer, hoje eu vou estar participando de um seminário de arquitetura comercial, e aqui chamam mais de retalho, né, de varejo, como diz no Brasil, que é justamente isso, essa mudança. E os grandes empresários estão pensando nisso. Então, temos que trazer para a nossa realidade do pequeno e médio empreendedor. Eles não estão lá, grande não é à toa. Exatamente. Entendeu? Então,
E essa multidisciplinaridade, o que eu preciso para isso? O que eu preciso para me comunicar melhor? Como que eu vou estabelecer? Como vai ser o modelo de negócio? E eu vi um grande empresário falando, olha só, você pode ter mais de um modelo de negócio no seu próprio negócio. Só que você tem que estabelecer essas direções e se colocar. Nós podemos criar várias linhas de negócio dentro do nosso negócio. Não é? De linha de atuação, tens a parte de consultoria, tens a parte em que fazes o projeto, tens a parte, se calhar, depois de formação, um dia até podes dar formação a outros arquitetos nesta área. E isto, para qualquer tipo de negócio serve. Desde que, claro, também tenhas estrutura para isso, não é? Não quer dizer que vais implementá-lo todos de uma vez, não é? Como é lógico. Mas... Mais um exemplo. Mais um exemplo do restaurante. Takeaway, delivery. É diferente. O salão, takeaway e delivery. São processos diferentes e, para mim, são áreas projetuais diferentes. Sim. Então, não adianta você fazer um takeaway se o cliente tem dificuldade de chegar no seu estabelecimento. Exatamente. E depois há muitas pessoas que acham que, por exemplo, ao usar as redes, põem lá qualquer coisa e as pessoas vão chegar milagrosamente. Não, há que alimentar também, por exemplo, as redes, fazer sentir como é que vai ser a experiência de chegar com o cliente quando chega para recolher o takeaway, não é? Por exemplo. Isto na parte... Há trabalho. De comunicação, mas depois ao chegar lá, ele também tem de sentir isso. E é uma coisa, Mauro, há muitos negócios cá em Portugal que têm 20, 30 anos, portanto já estão com a mesma capa. Alguns nunca mudaram de capa, não é? Nunca mudaram as toalhas, como tu dizias há bocado. Se calhar, se essas pessoas bastava fazerem uma pintura com umas cores que refletissem, que se estivessem a comunicar com o cliente deles ideal. É muito importante isto, nós estamos sempre a falar da mesma coisa, mas a verdade é que nós sabemos quem é o nosso cliente, é uma peça ali, é quase como se tivéssemos ali um tesourinho guardado, não é? Porque lá está, às vezes basta o cliente entrar e dizer, uau, mas tu mudaste isto nesta fase, tipo, já mostra quase uma perspectiva diferente daquilo que nossa, não é? Completamente. Ou mudar as eu postei duas coisas que eu postei nesse período. Um restaurante em Lisboa, conhecido restaurante, que imediatamente alavancou uma obra. Ah, mas ele tem condições. Então, ele teve condições para fazer uma obra porque ele teve condições. E o que você tem condições? Exatamente. E o outro que eu vivo falando desse exemplo, da reinauguração. Quando eu falei com o cliente preocupado, como é, como vai ser, como é que está sendo esse período, como é que você vai passar. Mauro, eu vou reinaugurar com todas as expectativas, se vai dar, se não vai. Eu vou me preparar para a reinauguração. Eu estou levando para o mercado meu novo negócio, meu novo velho negócio. Exato. Vou fazer pequenas alterações, vou arrumar, vou reorganizar a mesa, mas não... E é o que eu falei, não botes a mesa entulhada lá no canto, como eu já vi. Não adianta ter 50% de mesas e entulhar. Ah, não tem onde colocar. Tem onde colocar. Dá-se um jeito. Mas vamos passar isso. É a mesma coisa, não sei se tu contemplas isso nos teus projetos, mas há uma coisa muito interessante, que temos o exemplo até da Disneylandia, né? Ninguém vê os bastidores da Disney, ninguém vê os personagens Mickey a tirar a máscara em pleno. É a mesma coisa no restaurante. Eu choco um bocado, por exemplo, eu acho que todos os funcionários deviam ter um guichê, um sítio especial para eles, não enclausurados, como é lógico, com todas as condições mínimas, pelo menos, e para que eles possam almoçar tranquilamente, sem nós os vermos almoçar nas nossas próprias... O cliente não tem de ver o funcionário almoçar. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Então, tudo isto, tu, como profissional nesta área, também ajudas a que toda essa experiência, que toda esse tal que se fala do branding, não é? O que é que nós sentimos em relação àquela marca, também se transponha através da parte física. E isso é muito importante. Isso aí. E é muito importante isso. A retaguarda, não é porque ele não pode sentar ali na frente, porque que lá atrás não seja ótimo. Exatamente. Que seja confortável, que tenha TV, se for o caso, se tem, né? Eu tive uma cliente, por exemplo, que não queria botar o chuveiro, né, o duche para os funcionários. Ah, cada um vá para a sua casa. Poxa, a pessoa às vezes tinha uma faculdade, ia para pegar a esposa em outro lugar, ir com a filha para o balé e não ser possível tomar um banho, né? Então, essas coisas, esse cuidado, e isso reflete. Por isso que nós falamos da arquitetura, que a gente faz essa arquitetura de empresas, de negócio, arquitetura, mais do que de espaços. Porque isso interfere no meu trabalho. Claro. Né? Então, é importante para as coisas andarem. Não adianta, novamente, ter um salão maravilhoso. Por que eu falo muito de restaurante? Porque eu adoro a culinária portuguesa.
a mais Tu simples, ainda vais, ainda aquela. vais nichar isso, ainda vais fazer só de restaurantes, ainda vais nichar isso mais. Eu sou apaixonado. É aquelas tigelas de barro que tem em Sky e alguns lugares não usam. Trazem o cordeiro numa tigela de. Tudo. Tem que ser na tigela de Mas barro. tudo conta. E o restaurante, então, eu também partilho contigo. Eu acho que o restaurante é aquele tipo de negócio porque quando vamos a uma loja de roupa, é assim, o atendimento até pode ter sido mau, mas pronto, saímos lá. Um restaurante não é comer, é aquela experiência, não é? Tudo. Experiência. É uma coisa. Olha, A maneira de servir, a má cara ou não da pessoa quando nos serve, quando dizemos que aquele prato está frio e ela dizer não há problema, nós vamos, não é? Tudo conta, tudo conta. sim, de olhar, eu sento aqui nos restaurantes, nas tascas, de olhar as flâmulas dos clubes de futebol, a foto da família, de quando montou, fotos antigas do restaurante. Esse storytelling que nós falamos é fundamental. Muitos querem ter uma história e não tem. Então, quem tem, aproveite, mostre o que é aquilo, olha como era, como é. Olha, isso aqui tem há 50 anos o meu pai, depois passou para mim, meu filho está ali. E nós, como Isso é portugueses, os fundamental. próprios funcionários sentem-se bem, Mauro, porque eu, partilhando aqui uma coisa mais pessoal, não é assim tão pessoal, mas pronto, eu trabalhei num gabinete durante 8 anos. E o gabinete pronto, era de homens e pronto. Não era por ser de homens. A verdade é que aquilo era muito institucional, muito cinzento, pronto. Eu, várias vezes, eu pedi, não é? Para nos sentirmos bem, até colocar ali um sofá, até eu propus-me a trazer um sofá para que o cliente se pudesse sentar. Aquilo tinha umas condições em termos de área espetaculares. Muito, muito bom. Só que os tons não nos traziam conforto, não traziam. Então, o próprio funcionário, para ser mais produtivo, muitas vezes o próprio espaço físico, não é? Seja um gabinete, seja um restaurante, seja uma loja de roupa, a pessoa também se vai sentir melhor a trabalhar. E é bom que nós. Eu tenho muito isto, não é? Quase a minha bandeira é: nós temos o direito a ser felizes no trabalho. E uma forma também de ajudar outras pessoas a serem felizes no trabalho é melhorando o seu espaço físico, tanto a nível da arquitetura como a nível da própria experiência para o cliente, não é? No fundo. Porque acho que isso É é fundamental para quem trabalha também. Porque um projeto o de negócio anda muito à volta do cliente, mas depois para nós servirmos bem o cliente também temos de estar bem, no fundo, não é? Sentirmos bem onde estamos. um escritório, um gabinete de arquitetura e engenharia. Qual é o principal? São as pessoas que estão trabalhando. Então tem que ser no conforto deles, com a luz, com as cores. É isso, porque vai ser mais produtivo. Isso é uma venda. Sim. Você vai vender um produto melhor. E mesmo então é do meio todos. Mesmo que estejamos sozinhos, eu aqui no meu gabinete, no meu escritório de casa, tento sempre estar sem tralha assim em todos os cantos e esquinas, ter as coisinhas que eu gosto, porque pôr as florzinhas, porque é para eu me sentir bem. Eu acho que isso é fundamental. É o nosso cliente sentir-se bem no espaço e nós também nos sentimos bem ao trabalhar, não é? Acho que isso faz todo sentido. Sim. Essa questão do home office, é fundamental. Nós temos até uma linha dessa lá no Brasil, justamente ajudando nisso. E é uma coisa que é de arquitetura de negócios também, para mim. Eu posso fazer isso, cara. É justamente essa posição, a luz, o conforto, a melhor bancada, a cadeira mais confortável, o que você quer transmitir, né? O que você quer mostrar e como você se sente bem trabalhando. Né? Você se sente bem olhando uma paisagem, então busca isso. Né? Você se sente bem ouvindo um som? Não, eu só gosto de trabalhar no silêncio. É adaptar isso para trazer uma coisa melhor para você e assim para as outras pessoas. Exato. É isso. Se você não estiver bem, coisa boa, você não consegue transmitir a coisa boa. É mesmo isso. É nós fazermos o nosso cliente feliz porque também nós próprios estamos bem com aquilo que estamos a fazer, não é? E que estamos a entregar, seja o espaço fixo, seja onde for. Mauro, a nossa conversa está a chegar ao fim, porque nós estávamos aqui o resto da semana, do dia todo a conversar, não é? Nós gostamos pouco de conversar. E antes de terminar aqui a conversa, não sei se alguém tem alguma questão para o Mauro. Se tem algum espaço físico e quer deixar aqui alguma questão para ele, estejam à vontade para deixar antes de nós terminarmos aqui a conversa. Depois também. Não há problema. E também depois, se quiserem entrar em contato no perfil do Mauro ou mandar através de mim, estou sempre à vontade para colocar, está bem? Porque isto também é a parte interessante, é nós podermos
entregar coisas às pessoas sem necessariamente elas terem de, numa primeira fase, eles chegam às nossas redes e já encontram uma série de conteúdos que os pode ajudar também a encontrarem algumas soluções. Mas se quiserem alguma coisa mais específica que o Mauro responda agora, aí pessoal que tenha lojas físicas, deixem. A Sofia está a dizer que adorou, ainda bem, Sofia, fico muito contente. É que já há pessoas aqui curiosas em saber quem era o Mauro. Algumas mandaram mensagem, eu estava na dúvida se seria o Mauro, quando eu fiz aquela apresentação, e afinal era o Mauro. Portanto, já te conhecem, Mauro, já começas a ter aqui um posicionamento e vais chegar mais longe, porque lá está, começas a ampliar também o teu braço e não estás só pendente daqui da zona, porque muitas pessoas acham que é bom trabalhar portanto, com o local, mas também podemos ir ampliando. Eu estava aqui a dar indicação que estamos com pouco tempo, mas se isto desligar eu volto a retomar para depois darmos o fecho, está bem? Mas, então, portanto, a Natália... Eu sabia que essa conversa ia render, tá vendo? Passou o tempo, Sim. a gente fala demais. Não, mas é bom porque são temas que também importam, não é? Às pessoas, por cima nesta fase, empolga. São temas muito, muito importantes. Eu sei que tenho aqui pessoas que não são só de Monção, portanto, se alguém for de fora e quiser deixar também aqui alguma coisa para o Mauro, alguma questão, a Sofia está a dizer que o Mauro é muito humilde e tem um poder de comunicação muito bom. Portanto, Mauro, tens aqui um elogio da Sofia. Poxa, Estás a ver? Muito bom. Não, é muito interessante. É isso que a gente leva. Formas de nós comunicarmos e como o nosso espaço está disposto, também é uma forma de comunicação e depois também toda a tua história que partilhaste aqui connosco também é sem dúvida uma mais-valia. Mauro, eu se calhar, em vez de deixar isto ir abaixo, eu vou desligar e vou retomar para dar o final, está bem? Mauro? Então, para nós terminarmos a nossa agradável conversa, e o outro vídeo já ficou lá no IGTV, eu agora só vou editar lá o título porque não tive tempo de fazer agora, mas vou fazer. Depois também, eu estou aqui a preparar o meu canal no YouTube, como já tinha partilhado. Ainda não saiu, porque eu também tenho as minhas resistências, mas vai sair. E os outros episódios do Conversário e este depois vão estar lá. Mas para terminarmos, Mauro, tu que és um empreendedor, tu que já começaste a empreender na época dos 20 anos, portanto por aí, aquelas pessoas que agora estão a começar, principalmente para essas que são aquelas que têm o medo da mudança e tu és uma pessoa que mudaste de país, que já é uma fase de mudança brutal, portanto, e agora também mudaste de nicho, no fundo, as pessoas têm medo de mudar e que no fundo sabem que essa mudança vai levá-los a outro sítio. Que conselho darias a essas pessoas para darem esse primeiro passo, no fundo, esse passo grande na vida delas? Dar o passo. Eu acho que tem que dar. Nós temos que arriscar e não há problema nenhum em voltar atrás. Eu, de vez em quando, tenho que dar um passo atrás para ir para frente. Não vejo problema nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui de uma médica amiga nossa, que também me inspira muito as atitudes. Ela, por exemplo, agora, ela tirou da sala de atendimento a mesa. Não tem mais uma mesa entre ela e o paciente. Isso é comunicação é muito bom. E é muito arriscado, porque não é uma medicina alternativa, ela é uma médica tradicional, de medicina tradicional. E depois, numa outra sala do exame, olha o nosso espaço, olha a arquitetura de novo aí. Ela não pode ter uma sala totalmente porque ela precisa examinar. Mas por que não o atendimento ser numa pré-sala, sentado em umas poltronas? Então, é um passo, é um risco. É um risco meio que controlado, mas, e temos que tentar. Pegando nisso, Mauro, ter uma mesa, ou o que for, é uma barreira física à comunicação. E quando é uma coisa muito humana, no fundo, como um médico, faz-me cada vez mais sentido que deixemos de ter uma mesa a separar-nos do médico. Primeiro, há médicos que também, isto agora se calhar vão sofrer suscetibilidades, mas há médicos que nem sequer olham para os nossos olhos quando nos atendem, não é? É o que é que sente. Portanto, sem dúvida. Isso é outra questão, também é uma experiência que eles deviam alterar. Mas a parte, sim, portanto, isso é muito interessante, isso que estás a falar. Mas é um grande nicho de mercado meu também, a área médica. Que você tem que tá demonstrando ali o que você quer, o que você quer do seu paciente, deixar ele à vontade. Não é? Você não pode ir no consultório médico para tomar luz vermelha. Exato. Você já entra com a tensão arterial lá nas alturas. Não? Parecem coisas óbvias. Eu ouvi há pouco tempo uma pessoa falando,
poxa, mas vocês me cobram para dar ideias. Então, Exatamente claro. isso. Nós somos treinados para usar a criatividade e dar ideias. E não Às só, vezes e traduzir. estruturar essas ideias por forma a que elas não sejam descabidas, porque há algumas ideias que, não é? Temos de estruturar também para nós, não é? Sem dúvida. Então é isso, tem que dar o passo, arriscar. O empreendedor é assim, né? Eu falo sempre, olha, empresário, o dono de alguma coisa, essa palavra dono, é bem diferente de ser um empreendedor, Sim. sabe? É muito diferente. Então, é isso, dar o passo, procurar os profissionais de acordo, cada um na sua área de atuação, enfim, é isso que eu faço. É isso que eu faço. É o designer que faz para mim, né? O trabalho do meu. E eu já tive loja, eu tive experiência. Eu tive 2 lojas. Então, também passei pelas questões, pelos boletos, pelos vencimentos. Também Né? faz de ti, Foi uma isso experiência. também traz para ti um diferencial diferente, não é? É o teu know-how por experiência própria. Não é só a Sim. teoria, porque teorias é fácil encontrá-las, mas depois quando sai no terreno e quando já se passou por isso na pele, as coisas mudam de figura, não é? Sim, sim, sem dúvida. E de implantar, todo empreendedor tem que executar, não adianta. Olha, eu já tive um exemplo. Olha, vamos botar um toldo aqui. Pensei nisso há muitos anos. Sempre penso em botar um toldo. Então vamos botar. O que pensaste e não colocou? Entende? E aí bate o sol da tarde na montra, tem que colocar papel. Exato. Exatamente. Não entendo, são coisas inconcebíveis, né? Sim. Então é por aí. E às vezes até eu procuro sempre compreender, ter essa empatia. Mas às vezes uma forma dessa de falar parece mais dura, mas é porque tem que ser assim, tem que ser para você caminhar. Não tem jeito, tem que ter esse tipo de. Se você está contratando um profissional e você quer de verdade aquilo, você tem que ouvir, participar. Também é fundamental, só para fechar isso, participe das coisas, use. Eu sempre falei no residencial também, mas no comercial, participa, diga o que pensa. Né? Olha, Mauro, a sua ideia é boa, mas olha, o meu público tem um certo problema nesse sentido. Vamos lá, vamos fazer diferente. Participe, você está investindo, é o seu negócio, é o seu dinheiro, abrace isso. Né? E também há uma As coisa, pessoas... Mauro, há uma coisa que as pessoas têm muito, que é, eu acho que quando elas não participam, mas isto é um sinal que pode ser um sinal de alerta. Se falarmos aqui em sinais de alerta, se calhar é sinal de que aquele negócio também não mexe assim tanto com aquela pessoa. Se calhar aquilo mais tarde ou mais cedo. Porque quando não tens essa coisa, não é? Quando é teu, quando é uma coisa que vem de dentro, tu queres até como é que ficou, como é que não ficou, e vamos lá, e quero isto, não é? E então também pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa tem de mudar ali. Nem quanto mais não seja a forma de entrega. Ou não. Sem dúvida. Sim. Mas é importante isso. E é importante, falaste aí de uma parte que é de que adianta termos mil e uma ideias ou dizer, eu gostava tanto de fazer e estamos ali no e depois acabamos por nunca executar. Portanto, se calhar mais vale executar e ver se funciona. Se não funcionar, avançamos para outra. Porque elas só ficam nas ideias e depois continuamos a ver pessoas que, mas aquele fez. Pois, porque aquele tentou pôr em prática a ideia, não é? E enquanto nós não fizermos isso, nunca vamos saber se vai dar certo. E essa questão da participação, eu vou dar mais um exemplo. Eu não posso, porque ainda está em desenvolvimento, não vou poder falar exatamente o projeto que é, mas já dá para falar o exemplo. Estou desenvolvendo um projeto para um restaurante e na hora de apresentar a última etapa, a penúltima etapa, enfim, o proprietário falou, Mauro, poderia apresentar o projeto para os meus funcionários? Quer dizer, isso é uma visão estratégica. Não é só uma questão de bondade, enfim. Não, é estratégico. Sim. Você tem a participação das pessoas, eles ficaram admirados, mostrando a iniciativa de um momento
e aquele patrão deles está investindo, pensando não só no bem-estar dos clientes, como dos funcionários, preocupando as circulações. Olha, gostaria que o balcão não tivesse por isso, por isso. Então, isso passou para eles, eles começaram a me dar ideias. Exatamente. Já pensaste no som? Não acha que essa caixa de som é muito grande para essa coisa? Olha, isso é uma experiência maravilhosa para eles e para mim, sim, sim. porque é isso que a gente quer. Sim, e também então, mostra várias coisas desse patrão, desse empreendedor. Primeiro mostra que reconhece os funcionários também, não é? Tem o espírito de ser líder e sabe que para o sonho dele ir para a frente, ele também tem de dar gás, entre aspas, ao motor, que é os funcionários que estão ali para levarem o sonho dele também para a frente. Portanto, isso é muito interessante. Sim, e essa etapa eu não apresentei antes para ele. Ele viu junto com os funcionários. Ele não viu antecipadamente. Ele estava lá observando junto no mesmo momento. Quer dizer, olha, mas arquiteto, você não tem nada a ver com isso, né? Com gestão, tem que reflete no espaço, reflete na sua venda. Outra coisa, o espaço maravilhoso, ou bem projetado, com todas essas dicas, não quer dizer que vai ser um sucesso. Claro, isso depende. Porque depende do mercado, do público, de uma pandemia que vem de repente. Eu tenho clientes que estava no início da obra, o projeto pronto, parou tudo. Claro. Então nós temos que ter, o improvável. Sim. Então não quer garantia, mas é o caminho para conseguir, para potencializar o seu negócio, para desenvolver, para dar um retorno melhor, para o seu cliente ter um conforto, de ver, nem que ele entre no espaço, não cumpre nada. Mas quando pensar, ele vai voltar lá. Olha, não vou comprar, não gostei de nenhuma roupa. Mas quando ele pensar de novo, ele vai voltar naquela loja. É isso que a gente quer. Quando eu abri a frutaria, Mauro, as frutarias normais, e nada contra, atenção, não é? Estou a falar a minha perspectiva. Têm caixas umas em cima das outras, caixas de plástico e não sei o quê. E eu não queria nada disso. Eu dizia, eu não quero uma frutaria assim. Eu quero que a minha frutaria seja um sítio em que a pessoa apanha na altura certa a banca. Portanto, eu mandei fazer as bancas todas de madeira de pinho, para cheirar a madeira. Uma série de coisas. Pronto. E as pessoas diziam, Catarina, mas isso é loucura, porque estás a investir numa coisa, é verdade, investi, isso é verdade, mas estás a investir numa coisa que as pessoas o que querem é, tanto faz, mete caixas numa... não quero isso. Porque para fazer mais, toda a gente faz, o toda a gente faz a mim mata-me. Mas eu não quero ser como toda a gente, eu quero ser eu quero que o meu negócio seja, transmita aquilo que, primeiro, que o meu cliente também quer, não é? Que o meu segmento de cliente quer, e que eu também me sinta bem dentro dele. Eu nunca na vida. E até podia ter a frutaria cheia de gente. Mas eu não me ia sentir bem estando entre caixas como se estivesse numa mercearia tipo daquela... Vou até seguir, não é? Pronto. Isto para te dizer eu que conheço... às vezes as pessoas dizem assim, mas toda a gente faz. Ninguém se agora está a importar em fazer obras. Mas o que interessa aos outros? O que interessa é o que nós queremos para o nosso projeto. Para a nossa vida, para o nosso negócio. Eu conheço o exemplo de uma frutaria que começou assim. Quem começou era funcionário de carregar caixote, começou uma frutaria. Hoje, ela está com esse conceito, vendendo um pouco mais caro, porque ela acabou o público entendendo isso, a qualidade, a arrumação, não tem uma batata fora do padrão ali naquela banca. Ela está em aproximadamente 5 conselhos já lá no Rio de Janeiro. Claro, lá está. Lá está. Então, é um processo. Sim. Então, lá está. É essa ideia de que as pessoas dizem, mas todos fazem, mas eu agora vou pôr a pintar a loja, mas ninguém liga a isso, todos abriram. Mas todos quem? Mas o que importa os outros? O que importa os outros? Não, sem dúvida. É o que você tem que pensar. O que eu quero com isso? Um cliente uma vez falou para mim, eu vou vender mais se eu fizer isso? É o que me interessa. Falei, provavelmente você vai vender mais. Provavelmente sim, porque é um caminho que você está fazendo. E continue. Sim. Né? É assim, nós temos que... nós estamos para colaborar. Por exemplo, aqueles candeeiros de... Voltando à frutaria, tinha a frutaria, os candeeiros de frutaria, acho que nem sequer tem candeeiros de frutarias. Bem, e eu tinha, até por acaso terem então aqui, mas eu tinha algumas coisas, aproveitei depois aqui para casa. Por cima do meu balcão,
eu tinha 2 candeeiros, tipo todos assim, eram do IKEA, não eram baratos, mas davam um aspecto de quase casa. Ali ao entrar, a pessoa tinha ali um. Só no balcão. Só no balcão é que eu tinha aquilo a pendurar. Aliás, eu tinha o padrão da frutaria, que era, portanto, umas andorinhas e não sei o quê, eu imprimi em papel de parede. Portanto, tinha um papel de parede todo personalizado por trás do balcão. Portanto, aquilo parecia quase. Era um espaço assim mais boutique de frutas, vá. Mas as pessoas diziam, está bem, em que adianta? Tu fechaste a loja? Fechei, mas se calhar há pessoas que ainda se lembram da minha frutaria. E há outras que passaram e ninguém se lembra daquilo, não é? E lá está. Pensarmos assim, está bem, mas eu agora vou investir, mas ninguém faz isso. Ninguém investe em mudar as estantes de X em X tempo. E que importa os outros? O que importa é o nosso negócio funcionar para nós e funcionar para o nosso cliente. Não é? Certo? Você sabe que já em Monção, eu já soube de uma Catarina da frutaria. Ué, a Catarina que você está falando não é a Temporão, não, é a da frutaria. Olha aí, até hoje, porque eu falei sobre algumas coisas assim, as pessoas falaram, frutaria. Eu falei, a Catarina, inclusive, falou algumas coisas, a Catarina da frutaria. Está, não é? Portanto, temos de deixar também a nossa marca para as pessoas. E há, por exemplo, cafés super antigos que se mantêm igual e dizem, mas eles estão a vender. Sim, estão a vender, claro, mas também nós não estamos sempre a vestir a mesma roupa. Quer ver só uma outra coisa que eu vejo aqui em Portugal, e que é um equívoco? Esconder as paredes de pedra. Quando é uma questão técnica ou de legislação, ótimo. Mas porque parede de pedra não quer dizer que é antigo. Exatamente. É tradicional. E outros fazendo paredes. Em Monção, eu já vi paredes de pedra tentando remeter e horríveis. Fica muito mal. Isso mais vale não fazer. Isso mais vale não... É melhor. Entendeu? Então, aquela coisa, não sei se tem cá esse ditado, mas no Brasil, de ouvir o galo cantar e não saber aonde. Ouviram falar que a parede de pedra os jovens acham antigo, aí não tá, pobre. Ouviram falar que parede de pedra dá um ar especial, aí cria-se uma parede. E é isso, é ouvir o galo cantar. Outra coisa que eu falo também, a reticência. Se você contrata um profissional, trabalhe junto, espere, ouçam. Eu já tive cliente que eu tive que falar, olha, realmente não dá para ajudar, porque a cada momento, isso eu sei, eu sou dono, meu negócio é esse. Sim, sim. Ninguém senta aqui nessa varanda, ninguém faz aquilo ali, né? E não adianta, vocês têm que estar abertos. Se calhar ninguém faz enquanto não fizer com que as pessoas queiram ir para essa varanda, né? Isso, uma ação, né? Então é muito interessante, é um mercado, eu sou assim, apaixonado por essa coisa. Se deixar aqui, nós vamos fazer 300 conversários. Aqui a Natália está a dizer que boa palestra, sim, porque isto parece mais uma palestra sobre espaços físicos e modelos de negócio, empreendedorismo e mais uma série de coisas. Mas é isto que também os conversários têm e é isto que eu também pretendo, no fundo, levar um bocadinho a quem está do outro lado e a ti também como meu convidado, claro, não é? Que possas também ser tu próprio aqui neste espaço. Mauro, vamos terminar porque também já passou mais do que da hora, no fundo, né? Também temos agora outros compromissos, tu e eu, e as pessoas também estão a assistir. Eu quero agradecer-te muito por teres feito este primeiro episódio comigo desta terceira temporada, por tudo o que também tens passado para mim, porque também me tens enriquecido com a tua experiência, com as tuas dúvidas que às vezes partilhas, ou esclarecer as minhas dúvidas. Portanto, isto no fundo, e que se engane quem pensa que sabe tudo, porque nós realmente não sabemos tudo, e ainda bem que não sabemos tudo. E portanto, eu agradeço-te. E vamos nos encontrar mais vezes, isso tenho a certeza absoluta. Noutras coisas, e quando isto voltar ao presencial, vamos fazer aí uma coisa em grande, que eu já estou com ideias para juntar aqui sem dúvida todo. E obrigada mais uma vez. E mais uma vez. Não, mais uma vez é um prazer e conversar contigo, sabes que é sempre enriquecedor e nós aprendemos e falamos sobre questões profissionais, questões pessoais, comportamentos. Eu acho maravilhoso isso. O cuidado que tu tens com a pessoa, é isso que eu sempre busco, né? Esse cuidado. Então é uma honra poder participar disso aqui em Monção e ter já tantos amigos, né, que a gente vamos fazendo nesse meio aí, e agora, do próprio potenciais clientes. Importa dizer que não estamos só para Monção. Isto aqui há pessoas, por exemplo, agora acabou de entrar uma pessoa que eu não tenho certeza, mas eu acho que ela traz montes. Portanto, isto está aí para o país inteiro.
Não, estamos falando lá para o Brasil, porque eu já vi que teve brasileiros passando por aí também. Portanto, nós estamos É, aqui para a não, promoção para o mundo. não, é uma maravilha. Eu tenho acompanhado os outros e está sendo sensacional. Assim, completa, sabe? Tá uma linha, né? Então isso é muito interessante e quero incomodar os meus amigos, os homens, porque são as mulheres que estão movimentando essa, esse empreendedorismo feminino que está sendo a grande alavanca para os nossos trabalhos. Então está na hora dos homens se movimentarem também. Vamos fazer uma competição. Exatamente, exatamente. Mas que nada, que nada, é importante estarmos todos juntos, mas realmente essa iniciativa feminina é surpreendente. Surpreendente, acho que são tantos anos de limitações, as mulheres são minhas principais clientes e minhas principais parceiras de trabalho. Curiosamente as minhas também, não é? Portanto... Sensacional. Então é isso. Mauro, obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou agora, depois de desligar, vou só deixar aqui o fim, mas eu agradeço-te do fundo do coração e continuamos juntos, claro. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Até à próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Assim termina o primeiro episódio da terceira temporada do Conversário. Espero que tenha trazido bastantes ideias ou reflexões para ti e para o teu projeto. E nós encontramos-nos no próximo episódio, que será na próxima terça-feira, às 11h10. E desta vez eu vou receber uma empreendedora e ela está a ver-nos de Lisboa. Portanto, até ao próximo episódio e obrigada por estares desse lado.